Paz, queridos, paz, queridas, que bom estamos juntos em mais uma aula do livro de Tiago que estamos estudando. Hoje é o segundo dia de aula, segunda aula desse livro. Queria fazer uma oração com você para que Deus possa estar me usando para abençoar você. E você também pede para que eu possa ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Amém? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento, por esse tempo. Usa a minha vida para que eu possa ser um canal de bênção para quem está me ouvindo agora, que essa aula de capacitação possa capacitar esse meu irmão, essa minha irmã, a ser um vencedor, ser abençoado, assim como o Senhor quis que Tiago passasse essas lições para nós. Usa-me nessa aula, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o livro de Tiago realmente é muito interessante. Ele é curtinho, 5 capítulos, mas muitas lições nós temos aqui. Tem 108 versículos o livro de Tiago, com 54 verbos imperativos. Ou seja, Tiago é um autor que não dá volta para falar. Ele não manda recado. Ele é como um profeta. Ele fala direto e reto. Não dá volta, não mede palavras. Tanto é que o livro de Provérbios, o livro de Tiago é chamado o livro de Provérbios do Novo Testamento. O pastor Fábio falou isso semana passada. Tem muitos ensinamentos, pensamentos práticos. É um livro prático. É um livro para quem realmente quer viver uma vida de vitória. Então, que você possa ser abençoado nessa aula de hoje. Amém? O primeiro tema aqui que eu quero abordar com você é provação e tentação. Sabe que há uma diferença, né? Muito grande entre provação e tentação. Ele aborda isso no capítulo 1, eu vou falar sobre o capítulo 1 hoje. Provação e tentação. Provação é quando Deus está nos provando, está nos testando a nossa fé, o nosso amor, o nosso conhecimento bíblico, a nossa intimidade com Deus. E a tentação é o diabo que está nos testando. Testando o quê? Nosso conhecimento bíblico, a nossa intimidade, a nossa fé, o nosso amor, a nossa vida cristã. Lembra lá no Éden? O que aconteceu? Deus deu uma ordem para Adão, para Eva, bem clara. Comam de todas as árvores do jardim, menos dessa árvore que é minha, que é chamada no livro a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está bem claro. E no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Está bem claro a sentença, está bem claro a maldição que está na desobediência de comerem essa árvore, desse fruto dessa árvore. Que o diabo vem, o que o diabo faz? Ele ouve tudo, entra na serpente e tenta a mulher. Falando o que para ela? Querendo saber se ela sabia o que Deus falou. Testou o conhecimento dela. Ele não fala assim, o que foi que Deus disse mesmo? É assim que o diabo faz. A tentação é do diabo. Deus jamais tenta ninguém. Pelo contrário, Deus abençoa. Do céu vem as bênçãos de Deus, vem a salvação, vem a paz, saúde, alegria, tudo que é de bom vem de Deus. Deus não tenta ninguém e também nem é tentado pelo mal. Então, é o tentador, é o diabo e os demônios. Deus prova. Então, vamos ver assim. Até anotei aqui, foi bom. Eu anotei agora aqui, ó. Escute só. A diferença entre provação e tentação. Provação é Deus nos testando, Deus querendo nos aprovar, Deus querendo que nos aproximemos dele, Deus quer nos fazer avançar na vida cristã, Deus quer nos fazer mais fortes, Deus quer nos fazer felizes e em paz. E Deus quer nos dar a vida eterna no final de todas as provas que passaremos até o último dia de vida. Enquanto que a tentação é o diabo nos testando, só que o diabo quer nos reprovar. O diabo quer nos separar, nos distanciar de Deus.
O diabo quer nos fazer retroceder. O diabo quer nos enfraquecer. O diabo quer nos ver tristes e atormentados. E o diabo quer a morte eterna. Enquanto Deus quer a vida eterna, o diabo quer a morte eterna. Então, o que podemos dizer? Que temos que ter, como fala Tiago, no versículo 2, 3 e 4. Ele fala, temos que ter alegria diante da aprovação e suportar com fé perseverante para vencer esse tempo. Então posso dizer para você, meu irmão, quem não tem forças e fé para suportar a aprovação, com certeza não terá fé e forças para vencer a tentação. Então a aprovação vem para te preparar para o dia da tentação. A aprovação que Deus dá para você é para você, não para Deus ver a sua fé. Por exemplo, um professor, ele faz uma prova para testar os seus conhecimentos, para saber se você aprendeu a lição, aprendeu a matéria, se você está apto a passar de ano, se você tem a capacidade de entrar numa faculdade. Fala, não fique triste ao passar por várias provações. Por quê? Você está sendo testado para crescer, para avançar na sua vida pessoal, cristã e assim por diante. Então o professor não quer o seu mal quando coloca uma prova. Ele quer apenas saber como você está, se você aprendeu aquilo que foi ensinado. Não é verdade? Assim é Deus. Só que Deus não quer saber, Ele já sabe. Já sabe o seu conhecimento bíblico, já sabe a sua intimidade, sabe a sua fé, o seu amor, sabe como você está. Mas nós não sabemos como nós estamos. Achamos que estamos bom, que nós conhecemos a Deus, que nós temos fé, que nós estamos bem. Aí vem a provação e nós vemos que precisamos melhorar mais. Por exemplo, uma doença, ela vem para provar se você confia em Deus ou não. O desemprego, um acidente, um problema conjugal, as lutas da vida, elas vêm para quê? Para nos provar. O livro de Juízes, capítulo 2, verso 20 e 23, fala que Deus não ia expulsar, após a morte de Josué, todos os inimigos, porque eles seriam aqueles que iam testar a fé do povo. Eles estariam ali com as suas doutrinas, com seus ensinamentos, com as mulheres, os homens, e ali Deus ia ver se eles iam ficar firmes com Deus ou iriam ir para o outro lado. Então, era para provar a fé dessas pessoas. Então, Deus prova você, prova a mim, para nos fazer crescer, nos fazer fortes, nos fazer ter vitória em meio às dificuldades. Porque quando você está numa dificuldade, num problema, você não pode resolver. Você fica com as mãos atadas e aí entra o quê? A fé. Puxa, como é que eu vou sair dessa? Puxa, Deus falou que estaria comigo todo o tempo. Ele falou que, porque é fácil cantar músicas, né? O meu Deus, Deus do impossível, não há Deus maior, ou como aquela música, né? Te louvarei, não importa a circunstância. Aí vem um problema, pronto. Né? Já acaba a alegria, já acaba a paz, não louva a Deus, murmura, reclama. Aí a pessoa vê que ela não está bem na fé. Se ele não está bem na fé para aguentar, como eu falei, a provação, como é que ele vai aguentar a tentação? Se um Deus de amor coloca ele numa situação para ver se ele ama mesmo, se ele conhece mesmo, como é que ele vai aguentar o diabo que odeia ele quando vem com uma tentação para derrubá-lo? Então, aguenta. A ordem é: seja feliz quando passar por provação e persevere na sua fé. Não desanima. Não desanima para que você possa vencer. Você conhece esses nomes aqui, ó?
O nome do rapaz é Samua. Safate, Igal, Pauti, Gadiel, Amiel, Setur, Nabi e Jeuel. 9 homens. Você conhece eles? Quase ninguém fala o nome deles. Mas esses 9 homens não tinham fé. Não tinham intimidade com Deus. Não respeitaram a Deus. Não confiavam em Deus. E eles acabaram com uma geração de homens e mulheres. Acabaram com um povo. Acabaram com o sonho de um povo. Esses homens amaldiçoaram toda uma nação. Milhões morreram por causa desses 9 homens aqui. Eles foram à Terra Prometida, junto com Josué e Caleb, foram com a missão de espiar a terra. Se era boa, se era ruim, como é que era o alimento, como é que era o povo. Era para ver quem era o povo, o tamanho deles, as cidades. Eles foram lá. Só que pela falta de fé em Deus, falta de conhecimento quem é o Deus que os havia libertado do Egito, quem é o Deus que apareceu ao país do Monte Sinai, eles não conheciam a Deus, o caráter de Deus, eles então duvidaram do caráter de Deus, chamaram Deus de mentiroso e focaram na dificuldade, focaram no problema. Eles não passaram no teste, foram reprovados no teste e voltaram e depreciaram a terra, dizendo: não vamos conseguir, Deus nos enganou e Ele trouxe para a gente morrer na mão dos inimigos, eles são gigantes, nós para eles somos que nem gafanhoto. E o povo foi no papo deles e todos blasfemaram contra Deus, reclamaram contra Deus, tentaram a Deus mais uma vez. Enquanto que os dois, Josué e Caleb, falaram: Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus estiver com a gente, nós vamos conquistar essa terra. Não importa quem more lá, não importa a dificuldade, nós vamos vencer. Então, é isso que faz o homem de fé na aprovação. Ele não sabe como vai ser a solução, mas ele acredita. Deus vai dar um jeito, porque Ele é fiel, Ele não mente, Ele está comigo, Ele está ouvindo tudo o que eu estou passando. Ele ouve o que eu falo para Ele, Ele vê o que eu estou passando, Ele sabe tudo que está fazendo na minha vida, então eu vou ficar firme. Os dois fizeram isso. E os dois foram os únicos que entraram na Terra Prometida. E todos que tinham acima de 21 anos que saíram da Terra Prometida, saiu do Egito, só os dois entraram na Terra Prometida. Por quê? Porque na provação tiveram fé. Acreditaram que Deus era capaz de fazer aquilo que eles não podiam fazer. Fazer aquilo que era impossível. Deus é o Deus do impossível. Então, na hora da provação, da dificuldade, não sei o que está passando agora. Só Deus sabe o que está passando. Como só Deus e eu, minha mulher, sabem o que estão passando. Então eu tenho que me agarrar em Deus. Você conhece a história do balão? O balão, um tempo atrás, era ao meio de viagem lá, estava descendo, e aí jogaram a corda para a turma puxar o balão, né? E aí várias pessoas agarraram a corda para puxar e deu um vento muito forte e levou todo mundo para cima junto com o balão. E aí, lá em cima, a turma foi por mais forte que a pessoa, já vai se cansando. E um soltou, outro soltou e caiu e morria. Está bem alto e foi morrendo. Só um não caiu. E ficaram todos embaixo impressionados. Como é que pode o cara não cair? Que homem que é esse? Como é que ele aguenta? Como é que ele tem essa força de segurar a corda sem cair? Os outros não aguentaram. Aí quando o vento passa e o balão desce e puxa, aí eles veem que ele estava com a corda enrolada nele. A corda estava enrolada nele. Então ele percebeu, se ele não se enrolar na corda, ele não teria força. Então é isso que a fé faz. Você se enrola em Deus, você se enrola nas promessas, na palavra de Deus, e você aguenta qualquer provação que você passar. Então, a perseverança na fé faz você ter vitória. Amém, queridos? Então, alegria e perseverança. E no verso 12 do capítulo 1 fala que existe a recompensa. Quero ler para você aqui como é que Tiago relata isso. Olha o que fala
capítulo 1, verso 12. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, vale a pena você ficar firme, não reclamar, não murmurar, mas se alegrar ao passar por várias provações, porque é Deus querendo te levantar, querendo fazer você ser mais forte, querendo fazer você ter vitória contra as tentações do inimigo que vem. Isso vem, não tem como você fugir da tentação, tá bom? Então, fica firme. Provação é Deus testando você para que você conheça como você está e possa buscar mais e se afirmar mais. Enquanto que a tentação já é o diabo, né? Testando você, como fez com Eva lá. Ou seja, sempre vai ter a árvore do conhecimento do mal para que nós sejamos tentados. Sempre vai ter. Por que Deus vai fazer uma árvore que não pode comer? Fez, vamos lá, 1000 árvores no jardim do Éden. Por que fazia uma? E todas árvores frutíferas, não era para fazer sombra, eram árvores frutíferas. Ele podia comer de tudo, menos de uma. Por que fazer uma árvore que não pode comer? Não faz a árvore, mas tem que ter. Tem que ter. Para quê? Para provar. Então, ao mesmo tempo que essa árvore, Deus fez uma prova, o diabo usou essa prova para tentar o homem. Ele veio para testar o homem. Então o diabo vem na tentação para testar, para saber se você conhece a palavra, conhece o Deus que você serve. Então, a tentação em si não é pecado. Tanto é que Hebreus, olha o que fala Hebreus 4,15. Vou ler aqui, ó. Hebreus 4,15. Fala assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Então, você ser tentado não é pecado. O pecado é você cair na tentação. É você deixar-se levar-se pela tentação. Jesus não foi tentado? O Espírito Santo não levou Jesus para ser tentado no deserto pelo diabo? O diabo não tentou ele 3 vezes? E ele não caiu na tentação, se agarrou na palavra e venceu. E o diabo teve que se ausentar dele. Então, a tentação que Deus permite, porque Deus permite, ela tem uma saída. Nós não somos obrigados a cair na tentação. Está aqui, ó, em 1 Coríntios 10:13. Olha o que fala, 1 Coríntios 10:13. Fala que nenhuma tentação viria de forma sobre-humana. Está aqui, ó. Não veio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados, além de que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Então, a tentação não é algo que você fala assim, eu não vou conseguir jamais vencer. Você pode. Você pode estar caindo na tentação de alguma coisa, mas você pode vencer ela. Deus vai ajudar você a vencer. O que fala lá no livro de Mateus 26:41? Jesus no Getsemane, o que ele fala? Ore e vigie para que vocês não entrem em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, por mais que você tenha mais tempo de conversão, você tenha conhecimento bíblico, se você não viver em oração, se você não viver vigiando, você vai cair na tentação. Porque o diabo, ele é astuto. O diabo, ele não brinca de ser diabo, ele não descansa. Ele está sempre como um leão, rugindo ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. Qual é a força do diabo? Ele não pode fazer você pecar, obrigar você a pecar. O diabo não pegou a fruta da árvore e deu para a serpente. A serpente não pegou e deu para Eva. Ela teve que ir pegar. Ela teve que fazer isso. Então o diabo não pode pegar você e levar para o inferno. Ele pode
tentar você para que você caia na tentação, para que você peque e assim se afaste de Deus, assim você fique fraco e assim você não queira saber mais de Deus e não peça perdão e assim você vai junto com ele para o lago de fogo. O que Jesus fala em Mateus 6,13? Não é assim o Pai Nosso? Como é que termina o Pai Nosso? Todo dia eu oro o Pai Nosso. Todo dia. O que ele fala no finzinho, o verso 13 aqui? Hoje, por exemplo, hoje é, né, estamos gravando aqui, né? Dia 15 de agosto. Como é que eu falei hoje? Senhor Deus, não me deixe hoje, no dia 15, cair na tentação. Não tem como orar a Deus, não me deixe ser tentado, não tem como. Para Jesus falar para você e para mim, falar para todos os cristãos, todos os tempos, que todo dia você tem que pedir a Deus forças para que Ele te ajude a resistir à tentação. Por quê? Porque todo dia somos tentados a pecar. Todo dia somos tentados a fazer coisas erradas. Então só Deus pode nos ajudar, nos dar força, nos dar o livramento para não cair em tentação. Então Pai, não me deixe cair em tentação hoje. Pelo contrário, livra-me do maligno, livra-me do mal. Me livra, Pai, livra, muda o meu coração. Porque Tiago fala como é que a tentação acontece. Está aqui, ó. Tiago 1. Tiago 1, verso 14. Está aqui, ó. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado consumado gera morte. Então, o diabo tenta você com o quê? Com o que você gosta. Ó, tá aqui, 1 Timóteo 6,9. Olha esse exemplo aqui, 1 Timóteo 6,9. 1 Timóteo 6,9. Está aqui. Mas, ele fala antes, porque nada trouxemos para esse mundo e daqui nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Por que o traficante é traficante? Dinheiro. Por que o rapazinho é aviãozinho? Dinheiro. Por que o político é corrupto? Dinheiro. Tudo é dinheiro. Por que o policial é corrupto? Dinheiro. Tudo é dinheiro, poder. Então, se você quer ficar rico, está dizendo aqui, você vai cair em muitas tentações. Queira ser feliz, queira ter paz, queira ter saúde, queira ter amigos, queira viver debaixo da graça do Senhor Deus. E Ele, na sua misericórdia, pode fazer você crescer, fazer você ficar rico se Ele quiser. Mas o seu desejo não deve ser esse. Então muitos só olham a mão de Deus querendo receber. Olhem para o coração de Deus. Então, a tentação vem no nosso desejo. Então eu escrevi aqui, ó só. O que é a tentação? É o momento em que a nossa carne deseja satisfazer seus desejos malignos através da alma, / coração, com sentimentos e pensamentos ativados e estimulados pelo que vemos e ouvimos. Então o diabo conhece aquele que quer ficar rico. Então ele vai tentar essa pessoa, já que ele não consegue de um jeito, faz de outro. O que importa é a sua vontade. Então o diabo sabe, ele sonda, os demônios sondam as pessoas e vê como está o coração dele. Então
Ele percebe que o cara quer muitas coisas e não consegue ter. Ele dá o jeitinho dele para facilitar de uma maneira errada e a pessoa cai na armadilha dele. Então, o que é para você fazer? Orar. Nós falamos aqui, né? Senhor Jesus, me ajude, não deixe cair em tentação hoje. Orar para não cair na tentação. Pede a Ele para mudar o seu coração. Espírito Santo, muda o meu coração, transforma o meu coração. Eu quero ter sentimentos diferentes, eu quero ter um novo coração. Você precisa mudar. Os amigos falam, vamos beber? Ah, não, minha religião não deixa. Como que não deixa? Você fala assim, eu não quero mais. Ah, meu pastor não quer. Então, se ele quisesse, podia beber. Ah, vamos sair com a mulherada. Ah, não, minha religião não deixa sair mais com a mulherada. Então, se deixasse, saía. Você tem que saber quem você é em Cristo. E falar, não, eu não quero mais, eu quero mudar de vida, eu quero servir ao meu Deus, eu quero adorar o meu Deus. E não falar isso, então mudar o coração, mude o seu coração. Porque se continua falando assim, a minha religião não deixa, meu pastor não deixa, o diabo está vendo. Se Deus falou para Adão e Eva, não coma dessa árvore, o que é para me fazer? Nem passar perto dela eu vou passar. Mas parece que Eva estava dizendo assim, ó, o que tem essa árvore aí? Por que eu não posso comer? Ai, que fruta bonita. Puxa vida, né? Eu já comi de toda, menos dessa. Por que não pode? O diabo viu e falou, ela está dando sopa para azar, está dando sopa para o azar. A Bíblia fala, fuja de toda a aparência do maligno. Está aqui, 1 Tessalonicenses 5:22. Fuja, faça como José. Por que José fugiu? Deixou a capa lá? Se ele não falou, ia cair na tentação de dormir com a mulher. Ele fugiu para não cair em tentação. Tem uma historinha que conta que o rapazinho falou, pastor, puxa, minha vida está difícil, eu quero me consagrar, mas não consigo. Eu sempre passo naquela rua lá e tem um lugar lá, um bordel, eu passo e entro e uma força maior me puxa para dentro daquele negócio lá. E aí eu vou lá, faço coisa errada. Ai, pastor, eu quero mudar, mas não consigo. Ah, não consegue? Não vai naquela rua mais. Sabe, uma coisa é você falar, Deus me ajuda a não cair em tentação, e você vai lá na rua da tentação. Faz alguma coisa prática. O livro de Tiago é prático. Faz alguma coisa prática. Não é só saber, tem que tomar a decisão. Não é só falar, eu quero mudar, mas sem algo prático você não vai conseguir. Toma uma decisão e muda o seu caminho, muda a sua estrada, muda a pessoa, você não vai conseguir. Então, tentação é o diabo que faz. Provação é Deus. Deus quer te abençoar para te fortalecer diante do inimigo. Amém? Por isso que fala aqui, em Tiago capítulo 1, fala que nós devemos, quem não tem sabedoria, buscar sabedoria. Que sabedoria? Saber o que fazer na aprovação e como vencer a tentação. É a sabedoria, não é a de Salomão. Não é de Salomão. É a sabedoria que faz você ser melhor. O livro de Tiago vai falar sobre a sabedoria. Se você for bem, aqui o capítulo 1 é um resumo do que Tiago vai falar no livro dele. Então aqui fala sabedoria, buscar em oração com fé, buscando, sabe, pedindo com fé para receber essa sabedoria divina que Deus quer dar para você. Só que o que a Bíblia fala? O início da sabedoria é temer ao Senhor. Se você não teme a Deus, não tem como pedir sabedoria, não vai ter. Se o começo é temer a Deus, tema a Deus. Eu falo, se tem alguém que nós temos que ter vergonha de fazer algo errado, não é do marido, da esposa, do filho, do pastor, é de Deus. Sabe por quê? Porque Ele está vendo o seu pensamento. Se você não tem vergonha de Deus, por que tem vergonha dos outros? Se você não respeita a Deus? Então, começa desse jeito. Eu tenho que respeitar Deus. Isso começa realmente a você ser sábio, temer a Deus. E aí ora por sabedoria, que Deus vai dar a você sabedoria. E Tiago vai explicar melhor lá para frente no livro dele sobre o que é ter sabedoria. Mas Deus dá. Então não precisa, quando ficar velhinho eu vou ser sábio. Não, você pode ser sábio agora, hoje. Sabedoria é uma coisa, inteligência é outra. E aqui fala sobre que todos passam como a erva. Um outro ensinamento. Ele fala aqui,
o verso, capítulo 1, o verso 9, olha o que fala aqui. Mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva. Então a flor cai, a sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Ele vai aprofundar mais isso lá na frente, no capítulo 4. Mas está dizendo claramente aqui, se você é uma pessoa pobre, simples, se Deus te exaltar, te levantar no seu trabalho, na sua igreja, fique feliz. E se você é rico e está em uma situação difícil, fique feliz também, porque tudo vai passar, tanto o pobre como o rico. Todos nós vamos passar assim como a erva passa. Ou seja, a vida é curta. Eu estava com o Roberto e conversamos sobre isso, né? Que tudo passa e tudo vai passar, até a minha vida e a sua vida. Então ele fala aqui que no 19:21, meus amados irmãos, tendes certeza disso. Todo homem deve ser pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Também vai falar mais na frente sobre isso, sobre esse comportamento nosso de querer falar sem ouvir, de ser precipitado, sabe, ficar nervosinho, sou dos nervos, quando vi já falei. Querido, se você quer viver uma vida de paz, muda o seu jeitão. Olha o que fala o livro de Provérbios 16:32. Olha só o que fala aqui, Provérbios 16:32, sobre essa passagem que nós lemos agora aqui. Fala assim: quem tem paciência é melhor do que o guerreiro. Quem tem domínio próprio é melhor que aquele que conquista uma cidade. Sabe, a pessoa que demora para ficar bravo, demora para falar, ouve mais, é uma pessoa que inspira confiança, é uma pessoa que tem o domínio próprio, é uma pessoa que vai ser muito abençoada, porque ela não é precipitada no falar, ela não é nervosinha, não é sistema nervoso, ela pede a Deus que a mude. Então ela é uma pessoa sábia, que ouve primeiro antes de responder. Quanta história tem de pessoas precipitadas? O apressado come cru e quente, não é assim? Então tenha paciência, vai falar mais sobre isso na frente lá, a paciência de Jó. Então você precisa mudar, eu preciso mudar. E fala mais aqui assim, ó, no 22:25. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o seu próprio rosto no espelho, se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Vai abordar mais na frente sobre a fé e obras. Então, muita gente sabe, tem a teoria, tem o diploma, mas não tem a prática. Que adianta? Eu posso falar para você, eu te amo. E como é que essa palavra ela pode ser mensurada? Com a atitude, com a prática dessa palavra. Eu vim fazer um teste aqui para a cozinha aqui. Então faça lá esse prato. Não, mas precisa fazer? Claro, com a prática mostra o seu conhecimento. Não tem como a pessoa falar. Não, o livro de Tiago não tem mimimi, ou você é ou você não é. Ou você faz e mostra, ou cai fora. Chega de papo furado. Se você é cristão, mostra com seu amor, com seu caráter, com a paciência, com a obediência à palavra. Porque, tá cheio de gente na igreja que está indo para o inferno, porque só fala, não tem atitude. Isso que o Tiago está falando aqui. Tem atitude, pratique. Jesus foi, lavou os pés dos discípulos e falou assim, façam como eu fiz. Ele, antes de ensinar, ele mostrou a prática, como é que funciona. Ame um ao outro como eu amei.
Então, se você quer que os outros façam, faça você primeiro. Então, seja você a diferença que você quer ver na sua casa. Ai, pastor, eu quero minha família é um inferno, é só brigaiada. Lá em casa eu quero mudança. Acho que a mudança, então mude você. Seja mais amoroso, tenha mais paciência. Você quer uma família amorosa? Comece a amar você. As pessoas querem que os outros mudem e não querem mudar, pessoal. O livro de Tiago fala, mude, que as coisas mudarão. E para terminar, está aqui no verso 26 e 27, os 2 versículos, fala assim, se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração e a sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do Deus nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Então, a religião, o cristianismo é amor e santidade. Porque se você ama, você não fala mal dos outros. Aqui, ó, não refreia a sua língua. Muita gente, amada, língua solta é fofoca, é palavrão, é maledicência. Vai falar aqui no capítulo 3 sobre a língua. Aqui um resuminho, capítulo 3 fala sobre a língua, como a língua é maligna. Quem domina a língua, domina o corpo todo. Então tem muita gente, amado, que vai ter 2 caixão, um para o corpo e um para a língua. E os 2 vão para o inferno. Então, ou você muda, ou você está se enganando a você mesmo. Vamos mudar, querido? Tiago, então, ser mimimi é prático. Ou você é, ou você não é. Amém? Vamos mudar. Eu preciso mudar. Eu sou o principal que estou pregando aqui, tem que mudar. Seguir a orientação da palavra de Deus, para que nós alcancemos a bênção. Porque, como fala o livro de Tiago, a fé sem obras é morta. Muito papo sem prática não leva a nada. Está assim de jeito na igreja, que só fala, mas não faz. Vamos fazer? Vamos viver? Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém? Paz. Fica com Deus.